você é quem? Quem é você? A primeira coisa que ele faz é: eu sou filho de Deus. Se ele não tiver tanta intimidade, ele responde isso na cabeça dele e depois ele fala: eu sou o João. Porque isso é treinamento, isso é que define quem você é. E a gente está entrando numa geração, na escola deles, na adolescência depois, que o pessoal não sabe quem eles são, a ponto da pessoa mudar fisicamente porque ela acha que ela é outra coisa. E o propósito principal do inimigo, e a gente vai ver uma passagem no finalzinho de tudo, é confundir sua cabeça e tirar a sua identidade. Porque se você não sabe quem você é, você não muda o setor que você trabalha, você não quer impactar a vida dos outros e você não é filho de Deus antes de qualquer coisa na sua vida. Todas as outras coisas da sua vida são consequência de você ser filho. Você tem duas opções: toma isso para você e vai viver nessa abundância, nessa prosperidade do reino, ou você vai ficar correndo atrás do prejuízo, vitimizando e coitadinho, você não tem as armas que Deus e que Jesus te deu na nova aliança. Então a parte mais importante da vida de vocês é quem vocês são. E quem vocês são muda a atividade sua no setor, muda a atividade sua na casa, muda a atividade sua com o seu marido e muda a atividade sua com os seus filhos. A receita está aqui, ó. A gente tem que ler. Tem gente que fala assim: poxa, eu leio esse negócio, mas é meio difícil. Pega uma versão simplificada, continua a ler. Vocês vão ver que aqui tem passo a passo para cada coisa. Toda resposta que tem na sua cabeça tem que vir daqui. Fala de tudo. Eu pego um livro de neurocirurgia, se eu ler 10 vezes, ele fica na cabeça. Se eu pegar a Bíblia e ler 1000 vezes, eu ainda não sei de nada. É uma coisa que se renova a todo tempo, né? E a palavra e a Bíblia, a importância da leitura dela, é o que os gregos chamavam de rema. Quando você lê, a palavra que te lê, você vai ver, você lê uma passagem lá, lê um versículo, lê um capítulo, é um negócio que salva o seu coração, parece que foi falado para você. Então realmente tem uma natureza divina nisso aqui, uma natureza de condução que vai guiar a sua vida. Daí essa importância, né? Eu vou pedir quem tem Bíblia aqui, ou celular, que possa ler. Eu vou pedir o Glauberson para ler Gênesis 1, 27. André vai preparar para ler Jeremias 3, 19. Pode ler. Então a gente vai começar do começo. Quem é você? Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então isso aí já fala que você foi criado à imagem e semelhança. O seu DNA é de quem? De Deus. Você tem uma semelhança com o Criador que criou tudo isso. Isso parece assim algo muito presunçoso, né? Mas esse é o privilégio de fazer parte de uma realeza. Vocês fazem parte de uma família real, mas passam a vida ralando e se vitimizando e cheio de problema e não sabendo para onde vai e não sabe quem é, porque está esquecendo desse DNA principal. E logo depois desse versículo que ele leu, ele ainda fala assim: e deu-lhe a função de governar sobre os animais e toda a terra. Tem outras versões, mas basicamente é isso. Ele não só te fez a imagem e semelhança dele, como ele te deu um cargo parecido com o dele, só que aqui na terra. Governar sobre a terra e os animais. Você está governando sua casa, você está governando o seu trabalho, é você que está dando a tônica de como as coisas estão sendo. Você está deixando as coisas do mundo, né? Eu adoro animais, adoro, mas pai de pet está deixando de amar e de cuidar dos próprios filhos para pensar em animal. A gente tem que governar sobre eles e governar sobre o que vocês têm. Então, a primeira coisa da identidade é: meu DNA é imagem e semelhança de Deus. Eu sou realeza e eu tenho uma função aqui na terra.
governar. Eu governo no bloco cirúrgico, na portaria, na UPME, na minha casa. E eu governo baseado em que código civil? Da Bíblia. Leia para saber o que você tem que fazer. André, Jeremias 3:19. Quem tem outra Bíblia aí para abrir Jeremias 24, Jeremias 29, 11, 12 e 13. Quem pode ler isso depois do André? Jeremias 29, 11, 12 e 13. Tá. Mas eu disse: como te colocarei entre os filhos, te darei uma terra agradável, uma herança excelente dos exércitos das nações. E eu disse: tu me chamarás meu pai e não te desviarás de mim. Isso aí, Jeremias, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, Judá já tinha, o reino de Israel já tinha sido separado. Judá estava lá embaixo, era o final do último rei bonzinho de Israel, o rei Josias, e depois a iniquidade começou no rei de Israel. Todo mundo adorando outros deuses, indo para festinhas com outros deuses, Halloween com outros deuses, e aí, o que é que acontece? Deus dá uma chamada. Qual é a primeira frase que você leu? Como te colocarei entre os filhos e te darei uma terra agradável. Quem é que está falando isso? Não é Jeremias. Quem está falando isso? Deus. Tem versão que fala assim: eu te chamarei de filho e você me chamará de pai, e eu te darei as mais belas heranças da terra. Não é no céu, a sua herança é aqui agora. Ele tem isso para te dar, mas ele quer te chamar de pai, de filho, que você o chama de pai. Isso é uma intimidade que não tem preço. Você saber que você é filho de uma pessoa importante, e que essa pessoa importante está lá para cuidar de você, isso muda a sua vida. Você anda no hospital de peito cheio. É ou não é? Quem pode ler a próxima? Jeremias 29, 11, 12 e 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então olha só, ele te fez a imagem e semelhança dele, DNA de Deus, família real. Ele falou para uma geração cheia de iniquidade, que era lá em Judá naquela época. Alguma semelhança com a geração nossa agora? A gente tem tanto tempo para tudo, né? Netflix, sair. Você não sabe se você manda seu filho para a Halloween, não, vou botar uma fantasia ótima para ele, não vai ter problema. Mas você não procura saber a origem das coisas, para saber o que você pode participar. E aí, você tem um Deus que fala: você é a minha imagem, você vai governar. Depois o André leu: eu quero te chamar de pai, eu quero que você me chame de filho. E agora você lê: eu sei quais são os planos que eu tenho para você. Eles são planos de paz. Tem versão que fala em prosperidade e não de mal. Mas para isso acontecer na sua vida, o que é que você tem que fazer? Buscar-me-ei de todo o coração e vocês vão achá-lo. A gente não está prometendo aqui, sabe, teologia da prosperidade, aquela coisa assim: eu estou em Cristo, minha vida vai ser sempre boa. Não vai ser. Os mártires da igreja não tiveram uma vida boa, mas você não pode aceitar ter uma vida miserável, né? Jesus carregou aquela cruz pesada 4, 5 horas, acabou. Depois o foco foi a vitória dele. Aí você quer carregar a sua cruz pesada a vida inteira? Não pode. Você tem que buscá-lo de todo o coração. Não quer dizer que você vai ter problema. Eu tenho vários problemas, mas quando eu estou na boa, tranquilo, não tem problema nenhum, o que é que eu faço? Joelho no chão e agradeço. Quando eu estou cheio de problema, o que é que eu faço? Joelho no chão e choro. Você busca a Deus, porque é Ele que vai mudar. A nossa briga não é contra a turma que está aqui. As pessoas que estão aqui, às vezes, são usadas nos cérebros do inimigo
para fazer uma batalha espiritual na sua vida e te levar para baixo. Então a sua briga primária começa lá no joelho no chão, para acabar com tudo isso. A sua vitória você decreta lá. Você não pode também ficar esperando a coisa chegar e acontecer do nada. Identidade é fundamental. Quem lembra aqui da primeira tentação de Cristo, de Jesus? Ele foi tentado com o quê? O que Satanás pediu para ele fazer? Alguém lembra? Transformar pedra em pão. Então todo mundo, quando olha para isso, pensa, era para saber se ele tinha poder quase que mágico mesmo, né? A tentação não era nada sobre isso, não tinha nada a ver com pedra nem com pão. Alguém lembra, logo antes da primeira tentação, dele ter sido levado para o deserto, o que acontece? Ele é batizado, né? Quando ele é batizado, tem um verbo em hebraico que quer dizer romper com violência. Esse verbo na Bíblia é usado 2 vezes só. No batismo de Jesus, há um rompimento com violência nesse segundo céu físico, entre as potestades que estão aqui, há um romper em violência, e há outro romper, o mesmo verbo é utilizado uma segunda vez na crucificação, quando está consumado. Então, romper com violência é Deus que veio e falou: esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho prazer, a quem eu me deleito. Isso foi um choque de quê? De identidade. Esse aqui é o meu filho. O Jesus ouvindo aqui, já imaginou? Agora eu estou pronto. Aí, quem leva Jesus para o deserto? Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus para uma armadilha que eu não entendi isso. Na verdade, o Espírito Santo levou Jesus para a vitória. Ele estabeleceu um choque de identidade. Falou: agora eu vou te provar. Você, na sua humanidade, você tem a vitória. E qual é a primeira tentação? Pedra em água? Em pão? Não. A primeira pergunta de Satanás é: se tu és filho de Deus, transforma esse filho. Então não era o transformar, era quem você é. Jesus tinha acabado de levar um choque de identidade. Ele sabia quem ele era. E porque ele sabia quem ele era, ele não se dobrou e fez o que Satanás quis. Então, assim, você precisa de um choque de identidade. Você pode ser o que você for, mas você é filho de Deus. Você é sangue real, você é realeza, você tem DNA dele. Ele fez um manual de instrução. Está aqui. Você precisa ler. E você precisa dobrar os joelhos e dizer: Pai, é intimidade que eu quero contigo. Um pai tem uma intimidade enorme com os filhos. Vocês não imaginam o que é que eu tento fazer com meus filhos, o amor que eu sinto, o que eu quero fazer para eles. Mas às vezes eu não faço porque eles não estão prontos. E às vezes você está adiando receber as suas coisas porque você não está ficando pronto. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer aquilo. Você não está governando no seu setor, você não está mudando a vida ali no seu setor, você não está impactando ali no seu setor, você já está querendo outra coisa, provavelmente não vai receber. A nação de Israel, a gente está vendo essa guerra aí, né? É surreal, é a única nação que é do tamanho do nada, que foi separada desde o tempo de Abraão e de forma sobrenatural, está firme e forte. Eu tenho um amigo que é judeu, só para a gente terminar. Ele fala comigo: eu sou judeu, você sabe, né? Amanhã não sei o que, eu sou judeu. O cara me fala que é judeu o tempo inteiro. Ele sabe quem ele é. É um povo separado. Vocês são um povo separado. Vocês são um novo Israel. Agora, como um povo separado, tem que andar com o cara. Tem que chamar e clamar pela paternidade deles. Vocês têm que saber quem vocês são. São filhos mesmo. Isso muda a sua vida e te empodera. E no problema, não é que você não vai ter, mas você sabe que tem uma pessoa ali cuidando de você. Amém.